Aleluias, louvado é o nome do Senhor. Esse mês estamos meditando na palavra do Senhor, com o título Cristão que tem um coração de servo. Eu convido os amados a estar abrindo comigo em Marcos 10, 43 e 44. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo de Deus, abre o nosso entendimento, venha nos preencher, venha tirar todo o vazio de dentro de nós, venha nos fazer acordar, respirar o ar do Senhor, venha nos fazer tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós. Venha nos fazer acreditar nas promessas do Senhor. Venha nos fazer importante. Nós somos importantes para Deus. Nós somos importantes para Ti, Senhor. Espírito Santo tem ciúme de nós. Que neste momento a gente venha ser inundado, que a gente venha beber dessa água, essa água que está sendo disponível para nós, para que a gente não venha ter mais sede, para que a gente venha ser transformado, moldado pelo poder do Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Aleluias. Marcos 10, capítulo 43, fala assim: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentro de vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Mais uma vez, Senhor, abra o nosso entendimento. Tua palavra, o teu alimento vai ser ministrado, Senhor. Que a gente venha estar atento à tua voz, em nome de Jesus. Amados, em Colossenses capítulo 3,
versículo 23. Fala assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Essa semana a gente comentou muito sobre esse versículo. Na verdade, eu vou comentar aqui 3 passagens bíblicas. E esse foi das passagens que a gente estava meditando essa semana. A gente trouxe até para a célula essa passagem, a gente comentou como muda a maneira que a gente olha as coisas quando a gente olha com o olhar de Deus, com o olhar de Cristo. E nesse mês ao qual a gente está falando do cristão que tem um coração de servo, quando a gente vê essa passagem, essa palavra, a gente vê que vai muito mais além. Fazer tudo como se fosse para o Senhor no nosso trabalho, não ao homem. Quando a gente faz algo para os homens, a gente quer reconhecimento. Talvez a gente faz por um simples elogio, para ganhar um valor, ou talvez por medo de ser repreendido. Mas para a gente viver esta palavra, temos que ter a atitude de Jesus, que negou a si mesmo e fez servo. A gente pode ver que no nosso trabalho, quando a gente vai fazer algo, talvez muitos estão no trabalho que não é o trabalho que sonhou. Estou falando na vida profissional. E às vezes vai desanimado trabalhar. E o desânimo é tanto que acorda, lembra do trabalho, lembra e vê que não é aquilo que sempre sonhou, e esquece até de contemplar mais um dia que o Senhor abençoou. E às vezes começa levantando de manhã murmurando, reclamando da vida. Mais um dia naquele trabalho. Mas quando a gente vê Jesus falando: ei, não faça o seu trabalho como se fosse para os homens, faça para mim, faça com coração de servo. Aí você acorda diferente. Senhor, obrigado por esse amanhã. Pai, eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar cada detalhe para o Senhor, porque o meu coração pertence ao Senhor. E você chega naquele ambiente de trabalho com brilho no rosto, com brilho no olhar, e você começa a ser diferente, porque você faz as coisas com motivação, porque é Cristo que está te motivando. Eu estou trabalhando para o Senhor dos Senhores. Quem tem essa atitude de meditar na palavra, não vai enrolar, vai ser fiel, mesmo quando não tem ninguém olhando. O meu superior não está aqui, a pessoa que fiscaliza não está aqui, mas eu estou trabalhando como se fosse para Cristo. E Cristo se alegra. Eis aí um servo fiel. E isso se engloba na nossa casa. Você de repente olha para a louça, muita louça, suja. Às vezes tem 10 pessoas para sujar a louça e você sobrou para você. E você vai dizer: meu Deus, de novo essa pia cheia. Meu Deus, e começa a reclamar.
E você inconscientemente começa a murmurar. E inconscientemente você começa a abrir a porta para o inimigo entrar dentro do seu lar. Porque você reclamou e começou a murmurar porque a louça está suja. Mas quando você olha para os Colossenses, capítulo 3, versículo 23, e quando você ouve Cristo dizer: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor. Aí você vai abrir a torneira da pia, a água começa a jorrar, e você vai: existe um rio, Senhor. E a unção poderosa começa a tomar conta de você. E você começa a adorar. De repente as lágrimas começam a sair, cair. De repente você começa a sentir um abraço do Espírito Santo de Deus. E você começa a olhar as louças sujas diminuindo. Você começa a ver os pratos organizados. E você continua: quero beber do teu rio, Senhor. E Jesus continua falando com você: ei, meu filho, minha filha, é esse relacionamento que eu quero ter com você. A todo tempo, em tudo que você fizer, com esse coração de servo, no tratamento com seus filhos. Às vezes sou filho, fui adolescente, fui criança, e às vezes a gente acaba desobedecendo ao pai, às vezes os pais perdem a paciência, mas na hora do tratamento com o filho você vai lembrar: eu vou tratar o meu filho, eu vou agir como se fosse para o Senhor, com sabedoria, com direção. E falar em sabedoria e direção, essa semana, algo que me chamou muita atenção, eu conversando com um jovem, 20 anos, e eu olhei para ele, ele ouvindo louvor, né, trabalha comigo. Eu disse assim: você nunca se afastou dos caminhos do Senhor, não é? Ele olhou para mim: me afastei. Quando eu fiz 15 anos, eu saí da presença de Deus. Como assim? Eu vou compartilhar alguns detalhes que eu nunca compartilhei com ninguém, com você. Lógico que eu não vou falar esses detalhes, que foi confidencial, mas o testemunho em si, ele já testemunhou na igreja, em vários locais. Algo que me chamou a atenção, nessa parte aí de repreender os filhos com sabedoria, como que fosse para o Senhor. Ele me disse: eu estava na igreja, eu ia para a igreja e tinha uns amigos lá fora. Eu estava na igreja e quando eu saía da igreja, eu não via a hora de acabar o culto para eu me juntar com meus amigos lá fora. Meus amigos bebiam, fumavam, mas ele me respeitava: você não pode, você é da igreja. Mas a vontade de estar junto com eles era grande. Ele me falando que ele se achava preso, como quem não podia fazer nada. E ele falou que um belo dia ele falou que não queria ir mais para a igreja. 15 anos, eu não quero ir para a igreja. Na hora de ir para o culto ele dava um jeito de sumir, não ia. Ele começou a sair, começou a beber, começou a fumar. E ele estava num ambiente que o pessoal fuma narguile, né? E ele disse que com 16 anos estava cheio. Quando ele olha para a porta, o pai dele veio atrás dele. E ele levantou porque ele não sabia a reação do pai dele naquele momento, foi lá para fora. Chegando lá, o pai colocou ele no carro, levou para casa. Chegou e começou a chutar ele em casa e falou: o que você está fazendo com a sua vida? Com a minha vida, com a vida da sua mãe? E ele olhou assim. Quanto mais ele apanhava, mais ele dizia: amanhã eu vou estar lá de novo. E no outro dia,
Estava lá de novo ele, fazendo as mesmas coisas erradas, aquilo que desagradava a Deus. E quando foi um dia, para resumir, ele falou que estava queimando no coração dele: filho, volta, filho, você é meu. E ele: que voz é essa? Que voz é essa? E ele não conseguiu sair de casa. E aqueles 3 amigos que saíram naquele dia, aprontaram. 2 foi para FEBEM e 1 foi preso. E no outro dia ele ficou sabendo dessa história. Ele disse que chorou o dia todo, chorou a noite toda. E ele falou: Senhor, por que cuidou de mim? Por que me livrou? E ele falando isso com lágrimas nos olhos. E ele começou a cantar um louvor: filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Mas por que eu estou falando isso? Porque tudo que fizermos, fazemos como se fosse para o Senhor. A sabedoria de falar com nossos filhos. Talvez ele estava se distanciando da presença do Senhor dentro do lar e seus pais não estavam percebendo. Nosso olhar de vigilância tem que ser como se fosse para o Senhor. Nos nossos relacionamentos com amigos, com familiares, até com pessoas que a gente não conhece, com respeito, com cuidado, sem orgulho, sem olhar de superioridade, com coração de servo. Aleluia. Amados, quando a gente faz para os homens, tende a gente se frustrar, porque muitas vezes a gente não somos reconhecidos, não somos valorizados, porque o homem não tem nada a oferecer, mas o Senhor sim, Ele tem a te oferecer. Ele tem para te oferecer a paz, o amor, a alegria. Então, a partir de hoje, até aquelas coisas simples, tudo que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor. Você vai ver que algo novo, algo especial vai começar a mudar na sua vida. Porque a gente tem a palavra de Deus, mas muitas vezes a gente não cumpre e não põe em prática. E você vai ver, quando você começa a cumprir a palavra de Deus, você começa a obedecer a palavra de Deus, as promessas dele é manifesta nas suas vidas. A bandeja do Senhor está aí, as bênçãos já foi liberada, mas os cristãos, por falta de conhecimento, por falta de vigilância, ou inconsciente, deixa de desfrutar aquilo que o Senhor tem para você. Atos 9. Outra passagem muito linda e ao qual fala os nossos corações tremendamente. Todo mundo conhece o apóstolo Paulo, seus ensinamentos. Mas um dia o apóstolo Paulo, ele era fariseu, religioso, fiel à sua doutrina, à sua crença, e achava que o ser cristão era uma blasfêmia, era uma afronta, e ele consentia a morte dos cristãos, perseguia, prendia, ele fazia tudo de ruim quando se falava de cristão.
Mas um dia Jesus se manifestou a ele. E para os cristãos, Paulo era mau, né? E a gente conhece a passagem, o caminho de Damasco. Jesus se manifestou, uma luz brilhou. Muitas pessoas falam, né? Paulo caiu do cavalo. A Bíblia não fala de cavalo, mas a gente deduz porque é o transporte daquela época, né? Cavalo. Então, o pessoal fala, caiu. A Bíblia diz que ele caiu na terra, sobre a terra, caiu no chão. Não importa se foi do cavalo ou se ele estava caminhando, não sei que ele foi para o chão. Uma voz: por que tu me persegues, Paulo? Ele perguntou: quem é? Eu sou Jesus, a quem tu persegues? E a partir daquele momento começou um processo grandioso na vida do apóstolo Paulo. Mas o personagem de hoje é Ananias, né? A gente está falando de um cristão com coração de servo. Paulo ficou sem enxergar. Deus instruiu que ele fosse para um local, ficar ali orando. E falou que ia um servo dele, né? Vamos lá ler a partir do versículo 11. E disse o Senhor: levanta-te e vá à rua chamada direita e pergunte em casa de Judas por um homem de Társio chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tomasse a ver. E respondendo Ananias: Senhor, há muitos ouvi deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Amados, coração de servo. A gente vê aqui Saulo, um homem mau aos olhos dos cristãos, aos olhos daquelas pessoas que seguiam a Cristo, mas um homem ao qual o Senhor tinha escolhido e queria transformar a sua vida. E chamou o seu servo Ananias, um homem desconhecido, que até então não se ouvia falar, mas que fez parte da história da igreja, e mandou: vá lá, impor as mãos sobre Saulo Tarso. Aí entra o nosso tema, coração de servo. Mas, Senhor, Paulo, Senhor, aquele homem mau, aquele homem que persegue os cristãos, que tem prazer na morte dos cristãos, aquele homem não serve, Senhor. Em outras palavras, aquele homem, Senhor. E Deus fala: é aquele homem. O que é que a gente entende, amados? Não vá pelo nosso entendimento. A visão de Deus é maior que a nossa. Ananias estava vendo um homem mau. Deus estava enxergando o apóstolo Paulo. Isso vale a gente refletir nas nossas vidas. Quantas vezes Deus pode nos dar uma visão? Vai lá, fala para o meu servo, minha serva, que a partir de hoje a vida dele vai mudar e vai ser um homem e mulher de Deus. E você vai dizer: isso é coisa da minha cabeça. Aquilo ali, meu Deus, Senhor, aquilo ali, Senhor, já aprontou várias vezes. Quantas vezes eu vi aquele homem, aquela mulher aprontando, Senhor? Quantas vezes já aprontou comigo? Mas vai lá, ore por ele e fala que eu tenho um plano na vida dele. Mas, Senhor, e Jesus vai dizer: cadê o seu coração de servo? É algo que faz a gente refletir. Ananias questionou ao Senhor: mas aquele homem não serve, Senhor.
E Jesus disse porém ao Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Amados, isso vale quando Deus te mandar, você ter esse coração humilde. Coração de servo é ter humildade. Vou falar hoje aqui sobre humildade. Coração de servo é você se humilhar, porque muitas vezes Deus está mandando você ir lá, ao seu entendimento, ir lá é motivo de humilhação. Eu ir lá orar por aquele homem. Muitas vezes você pode estar no meio da rua, vai lá, ele está no meio dos amigos, vai lá, ore por ele lá agora que eu vou me manifestar para ele agora, e você vai olhar, mas agora, Senhor, estou no meio da rua, agora, Senhor, é agora, é o meu tempo é chegado. Cadê o coração de servo? Cadê o coração obediente? Obediência à voz. Aleluia, Jesus. Certas vezes, amado, a voz de Deus a voz do Senhor é desafiadora. Muitas vezes ouvir a voz de Deus é um desafio. Obedecer a voz do Senhor é um desafio. Servir ao Senhor é um desafio. Hoje aqui eu fui para casa pensando, né? O pastor fez uma parábola aqui sobre escravo, que veio de Deus. De Deus. E muitas vezes nós estamos assim, liberto por Cristo e sem direção, sem saber o que fazer da vida, sendo que o Senhor já nos mostrou o caminho, e Deus continua falando: errais porque não conhece as Escrituras, ou seja, não conhece a minha palavra e nem o meu poder, sendo que Cristo tem tudo para nos oferecer. Esse dia eu estava lendo o livro de Isaías. Em seguida eu vou ler o próximo livro, mas de repente caiu numa passagem: minha é a prata, meu é o ouro, ou seja, eu sou dono de tudo, o que tu queres? Deus falando comigo. Sabe aquele momento que você vê Deus falando o que você quer e você não sabe o que falar para o Senhor? Meu Deus, o Todo-Poderoso está me perguntando o que eu quero, e tudo que eu quero, olhando materialmente falando, comparado à presença dele, não é nada. Senhor, eu quero que o Senhor esteja na minha vida a todo tempo, Senhor. E o Senhor está aqui perguntando esta noite a muitos de vocês: o que queres que eu te faça? O tema é ter um coração de servo. É a vontade de Deus olhar para nós e ver um coração de servo, um coração capaz de amar, de perdoar, de se perdoar. Que tem pessoas que não se perdoam, tem pessoas que é capaz de perdoar o próximo, mas fala assim: eu não me perdoo, e fica amarrado. Um coração de servo, ele perdoa. Um coração de servo, ele olha para si mesmo e fala: eu sou imagem e semelhança do Senhor. O Senhor me criou para seu louvor e para a sua glória. Então Deus está mandando eu ir lá, eu vou lá. E quando eu chegar lá, eu não vou chegar apontando dizer: olha, amado, Deus mandou vir aqui, mas você já pisou na bola, não faça isso não, que Deus é o Deus de justiça. Não foi isso que Deus mandou. Quando Deus falou com Ananias: Paulo é vaso escolhido. Quando Ananias chegou lá, a palavra de Ananias foi essa: irmão Paulo. Irmão Paulo. Ele não chegou dizendo assim:
Paulo, você é um assassino, você prende os cristãos, olha, Jesus. Não, irmão Paulo. Em outras palavras, Deus tem algo grandioso na sua vida. Deus mandou eu vir aqui te abençoar, orar por você. E quando ele começou a orar, impôs suas mãos, o milagre de Deus foi manifesto na vida do apóstolo Paulo. E se tornou um dos maiores pregadores da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Que esta noite, assim como o Senhor falou com Ananias, que nosso coração possa estar disponível para obedecer, para ter a humanidade dentro de nós, para deixarmos ser a ferramenta de Cristo, para deixarmos ser o vaso usado pelo Senhor para abençoar a vida do nosso próximo, do nosso familiar, para a pessoa que está à direita, na esquerda, para quem o Senhor apontar, para quem o Senhor mandar. Esse é aquele que tem um coração de servo. Aleluia. Terceira passagem que queria compartilhar com os amados. Aleluia, Jesus. Está em Lucas capítulo 10, versículo do 25 ao 37, que fala sobre a parábola do bom samaritano, né? Outro texto muito conhecido. Não vou ler toda a passagem, mas a gente vê que Jesus conta uma parábola, lógico que ele criou um contexto ali, uma discussão, né? Um interrogatório com Jesus. Mas Jesus conta uma parábola falando de um homem que foi espancado, deixado à beira de um caminho semi-morto, e veio um sacerdote, olhou, em outras palavras, fingiu que não viu e seguiu o seu caminho. Em outras palavras, um crente que se diz cristão passou, fez de conta que não viu a pessoa lá precisando de ajuda, de socorro. Estava com as mãos vazias, talvez um compromisso no templo, talvez uma responsabilidade no templo maior do que aos olhos dele, do que a vida. É um choque de realidade para nós. Mas um sacerdote não teve misericórdia do seu próximo. Amados, mas esse sacerdote pode ser um de nós. Pode ser nós, pode ser eu, pode ser você amanhã. A gente passar, ver uma pessoa gritando por socorro, a gente fazer de conta. Outro passa e ajuda. Outro vem e ajuda. Senhor, em nome de Jesus, manda um servo aí cuidar dele. Senhor, aleluia, e passar direto, fazer de conta que... E Deus, eu queria que você estendesse a mão para ele. Você chegasse aí, precisa de ajuda, o que é que eu posso fazer por você? Estendesse a mão. Jesus também fala do levita, né? Levita naquela época não é um adorador, mas é aquela pessoa que cuidava do templo. Passou de lado. Estamos falando aqui de crentes que vai para a igreja. Estamos falando aqui de religiosos. Não estou falando aqui de coração de servo, pessoas que têm um coração de servo. Mas vem um que era odiado. Vem um que talvez era julgado. Aquele povo ali não presta. Mas esse julgado olhou para o lado, se aproximou. Eu sei que todo mundo tem seus compromissos, todo mundo tem suas tarefas, todo mundo tem uma obrigação a fazer. Mas Jesus, ele ensinava muito com parábolas. E esse homem, o bom samaritano, indo com certeza para os seus afazeres, para o seu compromisso, ele viu, desceu do seu cavalo, foi lá, cuidou das feridas daquela pessoa que estava ali semi-morta, colocou atadura, perdeu o seu tempo ali, né? Seu tempo que ele estava ali
com a rota a seguir, mas ele perdeu um tempo ali para dar socorro àquela pessoa que estava necessitando. Olha o coração do servo aí. Colocou no seu cavalo, né, o desconforto. Ele estava ali confortável no seu cavalo, né? Levou numa hospedaria, colocou a mão no bolso, né? De outras formas, dizimou, ofertou na vida do próximo. Ainda falou assim: se ele precisar, se esse dinheiro que eu dei aí não for suficiente, quando eu voltar eu pago, mas cuida dele. Jesus falou: quem for o seu próximo, em outras palavras, quem teve o coração de servo? O crente que virou a cara, ou aquele povo que era julgado, aquele homem que era julgado como um povo mau, um homem mau? E a resposta foi: aquele que teve misericórdia. Nossa, amados, eu estava lendo esses textos e estava refletindo, né? Como Deus, como Jesus, Ele nos ensina. Ele nos ensina. Você lê essa palavra, essa passagem. Hoje ela nos diz uma coisa, amanhã ela nos diz hoje outra coisa. E todo dia, talvez com a mesma passagem, o Senhor nos ensina coisas diferentes, situações diferentes. Então, leia a palavra do Senhor, medite a palavra do Senhor, se alimente da palavra do Senhor, obedeça a palavra do Senhor, seja transformado, se deixe ser transformado pelo Senhor. Porque a alegria do Senhor é dizer assim: meu amado, minha amada, você é um vaso escolhido. E muitas vezes pessoas chegam para você e falam: ah, mas você aprontou tanto na vida, você fez isso, fez isso, fez isso. E você vai dizer: mas o Senhor Jesus me comprou com preço de sangue. O Senhor Jesus, Ele me escolheu. Onde abundou o pecado, abunda a graça de Cristo. Deus tem um novo tempo para a igreja, a sua igreja. Eu falei isso uma vez aqui, e vocês não sabem o poder que tem a igreja do Senhor, e quanto o inimigo luta para dispersar o seu povo, porque nós somos igreja quando estamos juntos. Quando a gente começa a ficar junto, permanecer junto, orar junto, louvar junto, o poder do Senhor, ele é manifesto. E você começa a ver grandes coisas. Você começa a olhar o amanhã diferente. Você não começa a jogar ansiedade para o mato, né? Eu estava ouvindo algo, não sei se eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo. Se eu já falei, eu vou falar de novo. O inimigo, ele tem tentado tanto, nunca tentou tanto o ataque nas nossas mentes como ultimamente. O crente está começando a ser derrotado na mente. O inimigo fala: você é derrotado, e a pessoa se prostra, aceita, sendo que Deus falou que você é mais que vencedor. Para ter um coração de servo é você aprender a ouvir a voz de Deus. Para ter um coração de servo é você não ter medo do que os outros vão falar. Tem crente com vergonha de dizer que é crente. Tem crente com vergonha de dizer que é crente. Ah, mas isso não é verdade. Quando chega numa faculdade, no meio de pessoas, se esconde, fica oprimido, fica com vergonha de dizer que é crente, levantar a bandeira de Cristo. E eu te falo, não é fácil você levantar a bandeira de Cristo. Às vezes, quando você está num trabalho, uma empresa grande que tem muitos funcionários, não é fácil você levantar a bandeira de Cristo. Porque quando você levanta a bandeira de Cristo, muitos querem te excluir. E muitos não querem ficar excluídos, então preferem se render ao mundo. Prefere negar o coração de servo, prefere se moldar aos desejos mundanos.
E Jesus falando: filho, não faça isso, não faça isso. Deus tem falado, amados. Esses dias eu tenho tem momentos que a gente acaba buscando mais, tem momentos que a gente acaba lendo mais, orando mais, tem momentos que você se aproxima mais de Deus. E quando você se aproxima de Deus, você começa a enxergar diferente. Até a passagem que você lê, nossa, eu não tinha enxergado dessa maneira. Deus começa a se revelar a você a todo tempo. Deus começa a falar com você a todo tempo. Você está no ônibus, Deus começa a falar com você. E você consegue ouvir, não é que começa a falar, que Deus fala conosco a todo tempo. Nós que não conseguimos ouvir, captar a voz de Deus. Mas eu tenho certeza, como diz a voz do Senhor, a palavra que é lançada, ela não vai voltar vazia. E a partir de hoje, quando você chegar no seu trabalho, você vai agir diferente, porque você vai fazer para o Senhor. E você vai ver como vai terminar o seu dia, na paz do Senhor, porque Ele te dá a paz. O inimigo vai ficar gritando de longe: ei, eu sou filho do rei, eu sou a menina dos olhos de Deus, eu sou importante. Vai vir uns ataques na sua mente: mas eu sou filho do Senhor, eu nasci de novo, eu tenho humildade de Cristo, eu tenho um coração de servo. E você vai dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Deus vai falar assim: a quem eu vou enviar? Você vai dizer: Senhor, envia-me a mim. Hoje eu ouvi, o profeta Samuel, e vai dizer assim: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor vai chamar seu nome, e você vai dizer: eis-me aqui. E Deus vai falar com você: para de resistir à minha voz, para de resistir, que eu tenho algo novo, eu tenho um vinho novo, eu tenho algo novo para você. Tire esse coração de pedra, coloque aí um coração de servo. Mas fale com você mesmo, com o Senhor: Senhor, eu quero ter esse coração de servo, eu quero ser como o Senhor falou aí, como esse bom samaritano, esse homem que teve compaixão, que largou tudo, mas que deu a mão ao seu próximo. Eu quero ser aquela pessoa que se perdoa, que se ama, que o inimigo fala: você não é importante, eu sou mais que vencedor, porque eu estou em Cristo Jesus. Ter convicção do que você é para Cristo Jesus. Qual a sua posição diante de Cristo Jesus? Ficar de pé. Muitas vezes, amados, sempre falo isso, você está passando uma luta e vem uma pessoa com aquela mesma luta te pedindo um socorro, e você dizer: Senhor, eu estou precisando de um abraço. Eu estou precisando desse abraço, a pessoa quer que eu abrace ela, mas quando você abraça ela, você está sendo abraçado também. E o inimigo joga isso em você e você se cega. Quando você abraça uma pessoa, você não é abraçado também? Não é? A pessoa só quer, você está falando assim: Senhor, estou precisando de um abraço. Aí a pessoa vem: eu preciso de um abraço. Eu estou precisando de um abraço, você está me pedindo um abraço. Mas quando você abraçar, você vai ser abraçado. O abraço do Senhor vai te abraçar. O consolo do Senhor vai te consolar. E Deus vai agir no seu íntimo. E você vai ter a convicção: eu sou forte, e você corajoso. E não temer, não temas, porque eu estou contigo. Eu sou o socorro presente na angústia. Olha Deus falando, olha a fidelidade de Deus. Está passando dificuldade? Eu estou contigo. Eu sou o teu socorro na angústia. Você está triste? Confia em mim, confie na minha palavra, confia no meu poder. Está compartilhando algo. Tem momentos na vida, hoje está falando isso, tem momentos na vida que você está na escuridão, que você não consegue enxergar a luz,
Tem momentos que você está em treva, não consegue enxergar a luz, mas Deus manda dizer: confie em mim, confie na minha palavra. Que tem momentos na vida que a gente ouve algo, amados, que a gente não sabe o que falar. Você abre a Bíblia: Senhor, eu não tenho o que dizer, não sei o que falar. E Deus manda dizer assim: quando está assim, manda confiar em mim, que eu resolvo. Eu resolvo. Porque muitas vezes a gente ouve algo, ou a gente está vivendo algo, que a gente não sabe que caminho, que rumo tomar. E Deus fala: ei, é só confiar. É só confiar. Aleluia, Jesus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Vamos ficar de pé?